A verdadeira igreja não está fundamentada em Pedro, mas em Jesus. Ele é o fundamento da igreja, a pedra angular. Você, católico, precisa aprender a dar respostas bíblicas aos nossos amigos protestantes. Começando pela realidade. Jesus não tem como ser duas coisas ao mesmo tempo, do tipo a pedra angular do teto e também o fundamento. De fato, Jesus é a pedra angular, isso está explícito no Novo Testamento. Mas no texto de Mateus 16, quando Jesus fala a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não pode ser o próprio Cristo, porque ele está falando com Pedro. E depois ele entrega as chaves do reino dos céus a Pedro. Por que ele entregaria as chaves, que é um símbolo de poder e autoridade, para Pedro, se ele não é o fundamento? E o próprio protestante também precisa discordar da interpretação de teólogos protestantes como Allison, Carson e Franz, que falam que Pedro, sim, é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está sendo lançada, assim como Abraão foi o lançamento da comunidade do povo de Israel. Então você precisa aprender a dar respostas bíblicas com lógica, com simplicidade, tudo na ponta da sua língua. É por isso que eu estou lançando a minha aula inaugural, chamada Respostas Bíblicas às Objeções Protestantes. O meu novo curso vai ser lançado agora, dia 18 de setembro, quarta-feira, às 8 horas da noite, é grátis para você participar e você precisa fazer o cadastro. O link está na bio, acesse e nunca mais fique sem resposta a uma objeção. Muito bem. A primeira verdade é que o Bernardo diz que a resposta precisa ser bíblica, mas como é que alguém quer usar a Bíblia para responder um argumento contra o catolicismo, sendo que o próprio sistema católico acredita estar acima da Bíblia? Segunda coisa, segunda verdade, o Bernardo não conseguiu responder biblicamente porque ele omitiu pelo menos um texto do Novo Testamento que deixa claro que Jesus é sim o fundamento e não Pedro. Quando Paulo escreve a sua carta, a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 3, versículo 11, ele diz exatamente isso. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A Igreja Católica quer pôr um outro fundamento. Bernardo acredita nisso. Ninguém pode. É a palavra de Deus. Ele não acredita na palavra de Deus. Terceira verdade. O Bernardo também diz que é impossível que Jesus consiga duas coisas ao mesmo tempo: ser pedra angular e ser o fundamento. Ora, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a pedra angular e o fundamento são um corpo literal de Cristo? Assim como eles julgam sem base nas escrituras que a hóstia é o verdadeiro corpo de Cristo físico, e o suco da uva, ou melhor, no caso deles, o vinho alcoólico é o próprio sangue de Cristo físico, literal? Ué, como eles não têm condições de crer que Jesus pode ser fisicamente a pedra angular e ao mesmo tempo que fisicamente o fundamento, sendo que eles acreditam nessa loucura de que a hóstia é o corpo literal de Cristo? Agora, quando a Bíblia diz que ele é tanto a pedra angular quanto o fundamento, ninguém está dizendo que Jesus é literalmente a pedra angular e literalmente no sentido de fisicamente ele se transformou numa pedra angular, assim como ele se transformou, segundo a visão católica, naquela hóstia, naquele pedacinho ali de farinha. Ou que o sangue de Cristo se transformou naquele suco, naquele vinho. Como que eles podem acreditar numa coisa e não acreditar nessa? Bom, nem fisicamente ele é a hóstia, nem fisicamente ele é um pedaço de pedra. Não é nada nesse sentido. Então já cai por terra essa bobagem aí, bobagem. A quarta verdade é: o Senhor Jesus entrega a chave para Pedro da mesma maneira que ele outorga aos discípulos, lá em Mateus 18, 19, ou melhor, 18 e 19, quando ele diz assim, ó: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está onde? Nos céus. Então, da mesma maneira que ele outorgou essa responsabilidade a Pedro, ele outorgou aos outros discípulos. E quando ele diz que sobre esta pedra, né, edificaria a minha igreja, até as pessoas mais simples biblicamente nos dias de hoje já conseguem compreender que Jesus está falando que Pedro é uma pedrinha, pedra menor, incapaz de suportar o que só Cristo pode.
pois Cristo, Jesus Cristo é a pedra forte, uma pedra maior. E ele está dizendo que sobre si, sobre ele mesmo, estaria edificando a sua igreja. Como eu disse, essa edificação sobre o Senhor Jesus Cristo é repetida e confirmada aos nossos irmãos lá de Corinto. A quinta verdade, o Bernardo está falando sobre a discordância entre outros autores protestantes, que segundo ele defendem o fato de que foi sobre Pedro que Jesus estabeleceu a sua igreja. Esses autores podem defender o que eles quiserem. E nós não somos obrigados a concordar nem uns com os outros. Para nós, nenhum problema existe em discordar, porque nós não temos problema nenhum em relação a isso. Nós, meus irmãos, nós não podemos discordar, se você é um cristão genuíno, é claro, é da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Nós não nos submetemos a sistemas humanos, assim como a Igreja Católica força os seus adeptos a dependerem do seu sistema humano. Inclusive, nós já sabemos que a Igreja Católica acredita que só é salvo, só vai para o céu quem for da Igreja Católica. Senão, não seria o nome católica. Isso é um estudo para outra hora. Mas pesquise aí. Ninguém que está fora desse sistema, nós que cremos na Bíblia como autoridade final para nossas vidas, nós não acreditamos que uma igreja é capaz de salvar alguém, é só Jesus, mas os católicos não acreditam nisso. Bom, há católicos que são sinceros e estão sendo enganados, mas o sistema católico corrompido, a Babilônia, diz que só através deles a pessoa pode alcançar a salvação. E a sexta e última verdade, para encerrar esse vídeo, é que a resposta na ponta da língua, como ele prometeu, não vai acontecer quando você estudar com ele, porque ele não está fazendo isso aqui. Bom, ele está respondendo, mas não significa que a resposta dele tem algum fundamento, né? É uma resposta vazia, com base no achismo do Bernardo. Agora, se você quer estudar, que não seja com o Bernardo, porque você vai se frustrar. E que Deus nos abençoe, que abra o nosso entendimento, que o teu Santo Espírito entre em nossos corações, nos dê graça na medida que nos esforçarmos em nome de Jesus.